Prefira as dúvidas inteligentes do que as certezas estúpidas. Essa live é muito importante para os dias de hoje. Fala, mestre! Aqui é o Thiago Burigato. Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje é número 50. Estamos indo longe aí nas lives do Burigato. E eu quero falar sobre essa frase que eu postei há muito tempo no meu Instagram, né? E aí até recebi a mensagem de 2 alunos meus, queridíssimos alunos, me perguntando como saber se eu tenho uma dúvida inteligente, como saber se eu tenho uma certeza estúpida e tudo mais, né? Aí foi indo, e hoje eu pensando sobre o que eu ia falar, me deparei com esse pensamento, falei, caramba, eu já postei sobre isso, deixa eu recuperar ali, né? Então, quero falar sobre isso. Prefira as dúvidas inteligentes do que as certezas estúpidas. Não falei, mas vou falar agora. Fala, mestre! Ou acho que eu já falei também, não sei. Já me perdi nesse sentido porque eu estendi demais na introdução desse sentido. Bom, vou falar sobre isso, né? Lembrando que as lives do Burigato são sobre os textos do meu Instagram. Então, se você gostou de um texto, comenta a hashtag Live do Burigato. E se você tiver uma dúvida, coloca junto a sua dúvida lá, né? Que eu trago nas lives para responder. E vocês que estão ao vivo também podem perguntar. Se você quer participar ao vivo, está assistindo gravado, é porque você não está no canal do Telegram, onde eu aviso, né, quando eu vou entrar ao vivo. Então participe, você recebe áudios exclusivos. Bom, você garante acesso a tudo para não perder absolutamente nada. Beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar essa live. Eu quero separar em 2 pontos. Eu quero primeiro falar sobre a arte de pensar e depois sobre vieses, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? A arte de pensar. A gente tem uma... Puta, agora fiquei até confuso se eu começo pelos vieses. Bom, vamos lá. Vamos desenvolver aqui. Vocês sabem que realmente, eu separo os pontos e ligo. Tanto que eu tava ensaiando e apertei, iniciar live aqui, né? Ensaiando assim, cara, que exemplo que eu vou usar e tal, né? Mas bom, acabei de montar aqui o que eu quero falar. E os pontos principais na minha concepção. Bom, primeiro, vamos lá. A arte de pensar. Primeiro, não é todo mundo que vai fazer isso. Na verdade, a minoria das pessoas vão aprimorar essa arte de pensar. Por quê? Porque é difícil pra cacete. Porque é chato, porque é difícil, porque é contraintuitivo, porque é bem complicado. Tanto que assim, né? Qual é o grande papel do Reflexões? Não é necessariamente indicar livros. Não mesmo. O grande papel do Reflexões é ajudar vocês a pensar, né? É eu mostrar pra vocês como eu de fato, me aprofundo em temas específicos, em conteúdos, tanto que assim, é bem complicado montar aula. Se vocês assistiram qualquer aula do meu lá no YouTube, né, vocês que são alunos, já sabem, algumas aulas estão lá do Reflexões no canal. Se você assistiu, você vê, a introdução do 48 Leis do Poder, cara, aquilo ali é muito mais complexo do que você ler numa paulada só, né? Tanto que, né, por muito tempo eu cometia, e ainda, hora ou outra, várias vezes, na verdade, tenho que me policiar contra os vieses que eu vou falar aqui, né? Mas, basicamente, até gosto muito de uma definição, é um pensamento que eu até me aprofundo em uma das aulas do Reflexões do 12 Regras para a Vida, que é a seguinte, o Jordan Peterson até traz, eu resumi o pensamento dele, que é a seguinte: a arte de pensar é a de abraçar o conflito e ser 2 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, a arte de pensar é você ser exposto a um conteúdo, você aceitar aquele conteúdo e depois você ter a capacidade de questioná-lo, que é o que a gente tem muita dificuldade, tanto que é só você ver que os debates muitas vezes saem brigas ao invés de melhores ideias, né? Tanto que até estava vendo, vi só uma vez um debate enorme entre, não entendi se ele é um filósofo, bom, mas que é Zizek, mas se escreve Zizek, é ele versus mais ou menos Jordan Peterson, né, falando marxismo contra o capitalismo. E é muito legal que em um determinado momento esse Zizek ele é aplaudido e ele fala, não façam isso, porque eu não quero que vocês entendam que isso aqui é a gente degladiando ideias, e não, a gente na verdade está confrontando ideias para saírem ideias melhores. Eu achei muito legal essa atitude dele, né? Então isso é muito complicado, tanto que até falei da cultura da lacração na live anterior. Então hoje é muito mais voltado a isso, né?
E isso está muito ligado aos vieses que eu vou abordar. Então, a arte de pensar, ela é muito mais complicada do que a gente imagina, né? Tanto que o livro que eu tô lendo agora, do Jordan Peterson, tá me desafiando muito. E eu tô amando aquilo, né? Mas há muito tempo atrás, né, eu não tinha essa disponibilidade. Talvez eu tivesse largado esse livro. Talvez eu tivesse falado assim, nossa, que bosta, né? Por quê? Porque já que eu não entendi, não faz sentido, né? Que está muito ligado às vezes que já eu vou falar. Então a arte de pensar é você abraçar o conflito. Só que nós somos seres que amamos a coerência. A partir do momento que a gente ama a coerência, a gente se entrega aos vieses que eu vou falar. Só que assim, a partir do momento que a gente se entrega aos vieses, a gente vai contra a arte de pensar. E aí até teve um comentário que eu recebi sobre o Reflexões. Na verdade, nem era sobre o Reflexões, era convidando para assistir a aula, né? E falou, não é mais fácil ler o livro? Depende. Na verdade, para a maioria das pessoas, infelizmente, não é. Porque imagina, eu, por exemplo, esse livro, 48 Leis do Poder, que é o que estou abordando agora no Reflexões, eu já li, eu acho que agora, essa hora que eu estou revendo, é a 4ª vez que eu estou relendo esse livro. Mas assim, veja bem, não é reler, é estudar. Eu já vi sei lá quantas entrevistas do Robert Greene. Já li todos os livros do Robert Greene. Bom, comparar esse know-how que eu tenho em relação a isso com apenas se expor ao livro de forma básica é injusto. Por quê? Porque, eu tô refletindo há anos sobre esse conteúdo, né? Então, o que acontece? Só que olha só, hoje, eu relendo 48 Leis do Poder, eu tenho insights novos. Por quê? Porque eu estou confrontando pensamentos. E principalmente, até abordo bastante isso nas aulas que já foram lançadas hoje, semana passada, no Reflexões. Que é a contradição, por exemplo, entre a forma de enxergar o mundo do Robert Greene e a forma de enxergar o mundo do Jordan Peterson. Que são duas visões que para minha experiência de vida, elas se chocam, né? E muitas vezes eu tenho que decidir entre um e outro, e tem horas que eu consigo juntar, tem horas que eu tô ainda batalhando para juntar. Então assim, a arte de pensar é conflitar ideias, é você ser duas pessoas ao mesmo tempo. Agora para pensar quantas vezes você conseguiu fazer isso. É muito difícil. Então, por exemplo, quando eu pego, e para mim é muito difícil, tá? Tanto que estou lendo um livro que está sendo um grandíssimo desafio para mim. E, inclusive, estou escutando um podcast do Jordan Peterson, que é sobre o início do livro, e hoje eu coloquei ele, eu voltei esse podcast pela 3ª vez para reescutar, porque eu quero, enfim, né, eu vou entrar em outras linhas, mas porque eu estou me expondo ao conhecimento. Então, é uma coisa, e aqui, mais uma vez, eu não estou nem me colocando acima ou abaixo, não. Eu estou só descrevendo como eu enxergo essa arte e como eu faço. Afinal de contas, esse é, de fato, o meu trabalho. Inclusive, boa noite para todos vocês que me mandaram boa noite aqui. É que eu estou numa linha de raciocínio, acabei não parando, mas Silza, o Gleison me mandou, Samir mandou, uma galera entrou e não falou nada, beleza, não vou falar nada para vocês. Quem mais? O Carlos, Cos Barbosa, show de bola. Se eu esqueci, se eu não vi alguém, me desculpa, mas boa noite a todos, tá? Inclusive a quem estiver chegando aí, tá? Né? Então, basicamente, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Mas é óbvio, essa live, ela nem tem a audácia de ser algo voltado à arte de pensar. Eu só quero mostrar pra você como não é tão simples quanto parece, para que você, inclusive, compreenda melhor os vieses da parada. Então, entenda isso. Por exemplo, as pessoas confundem ler com estudar, não tem nada a ver. Se você acha que eu li um livro, li 4 livros esse ano. Se você leu, só pegou, blá, 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 não, você não estudou, tá? Muito provavelmente você não sabe nem falar sobre aquelas ideias. E se você não muitas vezes tem essa noção, tá? Muito provavelmente você só passeou por aquilo, né? Então, passear por conteúdos não é a mesma coisa que você adquirir conteúdo, transformá-lo em sabedoria, que é o grandíssimo papel do portal Poder Social, falando do meu ponto, né, de como eu enxergo, de como eu faço e executo, e também do Reflexões, né, tanto que até um dos últimos e-mails que eu envio pra galera que vai se inscrever e tudo mais é falar sobre essa diferença. Se você é o assistidor de vídeos, né, o consumidor de vídeos, ou se você é o executor de conteúdo, onde você pega aquilo lá e você de fato aplica, experimenta, vai confrontando ideias e vai aprendendo.
tá? Então a arte de pensar ela é mais complexa do que a gente muitas vezes imagina. Quero falar mais sobre isso futuramente, mas a live não é especificamente sobre isso. Ela é sobre como, que inclusive é a dúvida de 2 alunos meus, que é como saber se uma dúvida é inteligente ou uma certeza é estúpida. Eu vou falar então agora dos vieses, e aí se eu sentir que tem alguma ponta solta, eu vou tentar encaixar, e se você tiver alguma dúvida sobre essas pontas, fala aí também, tá? Então, primeiro, a arte de pensar é complexa, a arte de abraçar, conflitar, e mesmo que você tenha falado, beleza, na prática isso é muito mais difícil do que parece, é só você olhar os debates que acontecem onde a gente não consegue aceitar uma opinião contrária de alguém, quem dirá questionar os nossos próprios pensamentos por conta própria. Olha só, se a gente não aceita a opinião dos outros, quem dirá a gente olhar para as nossas ideias e começar a questioná-las por conta própria? Porra, se coloca no teu lugar, e eu falo isso pra mim também, tá? Eu falo isso pra mim também. Não tô, mais uma vez, me colocando assim, mas é uma arte que no último dia eu ainda vou falar, puta merda, cara, eu ainda preciso melhorar isso aqui, tá? Então é de fato, né, um trabalho contínuo. Bom, já falei bastante sobre isso. Continuando, vieses. Vamos lá, vieses. Vieses tem, cara, uma porrada de vieses, tanto que até vai uma indicação para vocês, se vocês quiserem. Tem um livro que até já achei de cara, que bom, que é a seguinte, é A Arte de Pensar Claramente. Esse livro, ele só fala de vieses. Eu li ele há muito tempo atrás, eu lembro que alguns dos vieses eu fiquei meio ressabiado, mas faz um bom tempo que eu não leio, né, aliás, faz um bom tempo que eu li, então eu não sei como que seria a minha compreensão dele hoje. Preciso reler, inclusive, né? Mas vamos ver se chega a oportunidade dele de novo. Tá, é do Rolf Dobelli. Bom, Rolf Dobelli, a arte de pensar, põe na Amazon lá, você vai achar, tá? Bom, então tá, tem N vieses, mas eu peguei aqui na minha concepção 2, que vão contra a arte de pensar claramente, fortemente, e que nós fazemos aqui, tá? Primeiro viés, não é porque faz sentido na tua cabeça que é verdade. Fim, não é porque faz sentido na tua cabeça que é verdade. E isso é tão importante, principalmente hoje, nessa pandemia que nós estamos enfrentando e tudo mais, com N informações e tal. Bom, não é porque faz sentido na tua cabeça que é verdade. Busque as informações corretas, de profissionais que você de fato confia e tudo mais, tá? Mas eu quero exemplificar aqui a partir do dia de hoje que eu vivi, né? Bom, eu vi que eu tinha uma parada para resolver no Detran que eu não sabia que eu tinha que resolver. Bom, hoje eu tirei o dia para resolver essa parada. Cheguei 10 da manhã lá e saí de lá 4 da tarde. Exausto, puta, pior dia. Ainda mais no meio de tudo isso daí, tive que ir lá. Bom, fui lá, né? Tá, mas qual que é a questão? Primeira questão básica, né? O que eu vi muito? Puta, eu fiquei muito tempo esperando você fazer absolutamente nada. Nem fiz isso tanto, tá? Mas a hora ou outra eu pegava um assunto de alguém, pessoas discutindo, pessoas bravas com os atendentes do Detran e tal, e não sei o que lá. E aí até algumas delas olhavam pra mim, pra ganhar minha atenção, pra começar a reclamar, e hoje eu desviei o olhar de cara, só pra você saber, eu ignorei essas pessoas que olhavam pra mim pra ficar falando mal dos outros, porque eu não tava com a menor paciência pra isso, eu queria apenas... não tava numa boas condições, então, não gosto de ficar com reclamações no meu ouvido, então eu realmente deixei eles reclamarem entre si ali, né? E aí, qual era a questão? Muitas vezes que eu percebia, tá? Que eles estavam reclamando e definindo, sei lá, o coronavírus, a economia, o blá blá blá, claramente os argumentos eram os seguintes: se faz sentido na minha cabeça é porque é verdade. Fim. Se faz sentido na minha cabeça é porque é verdade. Então as pessoas falavam do que elas achavam, fez sentido na minha cabeça? É isso. É muito simples. É porque blá 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 blá. É simples. Vai lá, sai, pega um Uber, você conversa com o motorista, ele vai te explicar como o mundo funciona, né? Pega, sei lá, um comentarista de futebol de bar. O cara vai falar o que o técnico devia ter feito. Por quê? Porque aquilo faz sentido na cabeça dele. Se aquilo faz sentido na cabeça dele, é a verdade do mundo, né? Agora, olha só. Eu não vou questionar e nem vou trazer essas concepções pra cá pra gente avaliar. Eu vou falar sobre um questionamento pra mim. Eu sempre fui um cara que eu aprendi que comer de 3 em 3 horas era a melhor opção. Bom, de uns tempos pra cá eu venho estudando bastante jejum intermitente, novos estilos de alimentação. Inclusive, um dos que eu venho aplicando na minha vida é o de 36 horas, ou seja, passar um dia inteiro praticamente sem se alimentar, né? E hoje é o dia que eu não me alimentei. O que eu comi hoje? Nada. Eu tomei café e tomei chá.
Inclusive, já faz um disclaimer aqui, né? Ó, não recomendo pra ninguém, tá? Não recomendo, não é uma recomendação que eu estou fazendo, só estou pegando o jejum para confrontar uma ideia que eu tinha sobre alimentação. Tudo bem? Então, não tome isso como, legal, o Thiago faz, vou tentar. Não, se informe, veja se encaixa pra você e por aí vai, tá? Aí, o que acontece? Bom, pra mim sempre fez sentido o seguinte ponto. Se eu não comer, eu vou passar mal. Se eu não comer, eu vou ficar tonto. E detalhe, só pra esclarecer muito, eu já tô nessa de jejum faz um bom tempo, tá certo? Não de 36, mas tô há um bom tempo nessa de jejum, tá? Então não é tão simples assim. Já fiquei tonto, já fiquei fraco e tal, beleza? Tudo bem? Tá. Mas pra mim era impossível não se alimentar, ou seja, não comer nada e ficar bem. Nossa, nunca, não faz sentido nenhum. Qual é o sentido que tem? Até porque não, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer isso, tem que comer aquilo, blá blá blá. Bom, hoje acordei, certo? Passei o dia inteiro no Detran e, velho, não sei se você já cuidou de burocracia, mas é uma merda. Eu odeio cuidar de burocracia, de verdade, odeio. Cara, eu parei o carro a 2 quilômetros do local, porque não tinha estacionamento do lado, tipo, cobrava R$10 por hora. Eu falei, não acredito nisso. Eu já sabia disso, né? Eu já tinha ido lá outras vezes e já tinha caído nessa apoio. Eu falei, pô, achei uma vaga, 2 quilômetros, andei na moral. Andei 2 quilômetros até lá, cheguei lá, era mais ou menos umas 10 e pouquinho, esperei horas na fila, não estou exagerando, até que a primeira coisa que eu tinha pra resolver, 1h30 da tarde. Aí fui resolver a outra. Aí mais, 3 horas e meia, porque eu saí de lá 4 da tarde. E nesse período, mais ou menos metade do período, eu fiquei em pé. Bom, não comi nada. Cheguei aqui em casa, tomei meu banho, fiz as paradas, lavar a louça, pôr roupa pra lavar, blá blá blá. Treinei, fiz exercício, inclusive estou fazendo os exercícios X, tá? Barra, essas coisas, exercícios funcionais. E estou aqui dando uma live para vocês. Não comi absolutamente nada, tá? Não, mais uma vez, não, isso não é uma recomendação. É só o quê? O Thiago, de 3 anos atrás, falaria o seguinte: isso não faz sentido nenhum. Eu nunca conseguiria ficar um dia inteiro sem comer. Se eu ficar um dia inteiro sem comer, eu vou passar mal. Até porque eu era o cara que tomava café da manhã às 8 da manhã, por exemplo, e 11h30 tava com meu estômago roncando, louco para comer alguma parada. Bom, esse é o primeiro viés. Não é porque faz sentido na tua cabeça que é verdade, certo? Então isso... Beijo no seu coração, meu parceiro Diegão, meu amigaço aí, show de bola. Então, pra eu não perder a linha, não faz... Então, essa é a questão básica, tá? E aí, esse é o primeiro viés. A gente toma como verdade o que faz sentido na nossa cabeça. Então, se eu pego, sei lá, vamos supor... Eu vi pessoas falando isso, tá? Eu vi pessoas falando isso. Então, não tem nenhum cunho científico, nenhuma informação, nada, tá? Eu só vi pessoas falando assim: estou com coronavírus, mas eu estou bem. Logo, é uma doença que não devemos nos preocupar. Porra! Bom, mais uma vez, não vou falar sobre isso, tudo bem? Não vou falar sobre essa parada. Mas eu estou falando sobre o pensamento. Se faz sentido, fez sentido na minha cabeça, é porque é verdade. Eu tomo como verdade. Fim, né? Então, esse é o primeiro viés que a gente precisa questionar, tá? E aí eu vou falar depois qual é a minha recomendação, tudo bem? Mas esse é o primeiro coisa. Então, fez sentido na tua cabeça? Lembra da arte de pensar que eu falei? Fez sentido, mas a arte de pensar é a arte de conflitar ideias. Então eu vou ter que conflitar essa ideia. Então, ou eu, de forma mais inteligente, busco alguém para conflitar e alguém que no mínimo tenha conhecimento em relação àquilo, vou lá, faço esse questionamento e tudo mais, e aí vou e aprimoro aquela ideia, ou eu faço isso por conta própria, que é muito mais difícil, que é o que eu falei no início da live. Então, esse é o primeiro ponto. Não é porque faz sentido que é verdade. Então, fez sentido na tua cabeça, você fala, será? Utiliza a técnica do Mário Sérgio Cortella, que ele coloca em todo o post dele, será no final de uma frase, certo? Então, essa é a primeira concepção básica que você precisa ter para que você comece a ter dúvidas inteligentes
e não certezas estúpidas, tá? Outro viés muito importante, que é a simplificação como arma de controle, né? Nós adoramos simplificar as coisas. A mais B igual a C, né? A gente acha que se aconteceu, é um pouco da lógica, né? Se conecta um pouco com o que a gente falou na parte de cima, mas diferencia um pouquinho, que é a gente simplifica as coisas, né? E simplesmente acha que resolvemos a parada, né? Então, se aconteceu tal coisa e deu tal resultado, é porque essa simplificação básica fez sentido, que é o primeiro viés. Só que aí eu me apego a ela, por quê? Porque ela se torna uma arma de controle. O que é a arma de controle? Nós temos milhões de coisas no mundo que nós não entendemos, certo? O que a gente então faz? A gente simplifica a explicação daquilo para que se eu sei explicar aquilo, então quer dizer que eu sei o que é aquilo. Se eu sei o que é aquilo, eu não tenho mais medo em relação àquilo. Eu sei como me comportar em relação àquilo. Tanto que, olha, você pega, mais uma vez, se você pegar, que nem agora acabou de cair uma puta chuva aqui em São Paulo, né? Eu não fiquei com medo. Por quê? Porque eu sei o que é a chuva. Se eu sei o que é a chuva, eu não tenho por que ficar com medo, não é? Mas, essa nova pandemia que nós estamos enfrentando, qual é o grande caos, assim, vai? É muito da gente não saber o que vai ser, qual vai ser o resultado e tal. Tanto que até estava vendo uma entrevista hoje que um dos grandes pontos que eles estão avaliando para acalmar a parada é a China, de certa forma, já está melhor nessa questão. Então é olhar o que aconteceu lá para meio que prever o que pode acontecer aqui. Mas uma das grandes questões, né, e que te gera o caos e o pânico é não saber lidar com aquilo. Então é a falta de informação, no caso, que a gente vai lá e se perde nela, certo? Só que, puta, é uma parada que arrisca a nossa vida, então a gente não necessariamente busca, ou quer, ou se arrisca a simplificar a parada. A gente ouve uma parada e simplesmente corre obedecendo regras, né? Mas qual que é o ponto, então, fundamental? A simplificação, ela é uma arma de controle. A gente simplifica as coisas para que a gente exerça controle sobre a realidade. Aí você pode até virar para mim e falar assim, Thiago, mas Einstein dizia que se você não sabe explicar algo de forma simples é porque você não entendeu aquele algo, né? E sim, a questão maior é que Einstein talvez não tivesse previsto que as pessoas simplesmente distorceriam, né, essa frase. Porque veja bem, né? Se você não sabe explicar de forma simples, é porque você não entendeu. Show de bola. Mas não quer dizer que você, explicando de forma simples, entendeu? Ou seja, para assim, tanto que até tem uma frase, não me lembro de quem, mas assim, que genialidade está no simples e tal. Por quê? Porque é muito difícil você simplificar algo. Ou seja, é muito difícil você pegar e olhar uma ideia, um conjunto de ideias e chegar numa proposição, chegar em uma postura, chegar em um comportamento que de fato te faça, é assim. Tanto que até, se você parar para analisar, há milhares e milhares e milhares de anos refletimos sobre como conduzir melhor a nossa vida. E mesmo assim, até hoje, estamos perdidos em relação à condução de vida. E de vira e mexe nos deparamos com dilemas aos quais nós não sabemos o que fazer, né? E eu posso falar com propriedade porque eu lido diariamente com muitas e muitas pessoas que comentam nas minhas postagens, mandam lá a mensagem no Burigato Responde. Eu todo dia vejo se tem dúvidas dos meus alunos, então eu converso com eles. Hoje mesmo teve dúvidas que eu respondi. Então qual que é a questão básica aqui, né? A questão é, a simplificação como arma de controle é um outro viés, porque para exercer controle eu simplifico aquilo de forma que, faz sentido na minha cabeça, que é o primeiro viés. Então, de certa forma, o primeiro viés ele está ligado com o segundo, só que ele só é diferente na seguinte questão. O primeiro, que se conecta com o segundo, o que fez sentido eu tomo como verdade. E o segundo, por que eu faço isso? Porque eu quero exercer controle sobre a realidade. E aí é justamente onde eu fico suscetível a acreditar no que simplesmente acontece na minha cabeça e não consigo, né, ter ou aprimorar a arte de pensar. Certo? Então, Thiago, qual é a sua recomendação? A minha recomendação é muito simples. Estude sobre o que você precisa e se cale sobre o que você não sabe. Ou seja, eu, Thiago Burigato,
estudo muito sobre o comportamento humano, sobre o que já falamos aqui, que é dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. Bom, eu estudo diariamente isso, certo? Então eu vou falar sobre o que eu estudo, sobre o que eu sinto que tenho propriedade e principalmente continuarei estudando para melhorar aquele ponto. Agora você pode virar para mim e falar: Thiago, então fala sobre jejum. Não. Por quê? Porque eu não estudo jejum. Eu estudo jejum para uma aplicação pessoal, nunca para uma recomendação. Talvez eu falaria em um ambiente muito mais controlado com um amigo meu, falando o que eu entendi, o que eu vi e tudo mais e o que eu estou fazendo. Agora, nunca, ou pelo menos até o momento, com os conhecimentos que eu tenho hoje, eu faria uma live falando se eu recomendo ou se eu não recomendo jejum. Mas nem a pau, porque imagina, eu não faço ideia do que seria falar ou fazer do impacto que isso de fato causaria, né? Até porque o máximo que eu poderia fazer, vamos supor, é falar: galera, olha, eu estou fazendo isso, vá lá se informar, se você acha que é legal, e aí você se informa e veja se você faz. Agora, explicando o jejum especificamente, por mais que eu tenha visto muito conteúdo de fato, não é a minha área de expertise. Então o que eu faço? Eu simplesmente estudo para uma aplicação pessoal. Agora, o que eu de fato estudo para compartilhar é sobre comportamento humano. Então assim eu o faço e me aprofundo muito mais no portal Poder Social e no Reflexões. Então, deu para entender? Esse é o ponto. Para de simplificar, para de achar que se fez sentido na tua cabeça. É verdade. E aprimore a arte de pensar, se você quiser, porque muitas vezes a gente não quer, porque dá um trabalho desgramado a parada. Bom, como eu falei, se tivesse perguntas eu ia ver, mas claro, tem que estar vinculada ao tema. Deixa eu ver aqui. Thiago, não é porque faz sentido que está certo, correto? Correto, exatamente. É isso. Teve alguns comentários. Boa noite também. Boa. Show de bola. Teve alguns comentários. Só para recapitular. Qual é o assunto? Cheguei agora. O assunto é: prefira as dúvidas inteligentes do que as certezas estúpidas, tá? E aí, só para recapitular, as perguntas têm que ser vinculadas ao tema, pelo menos para que a gente tenha uma linha de raciocínio. Thiago, quero te perguntar coisas. Thiago, quero te mandar mensagem. Show de bola. Vai lá no meu Stories, onde eu libero uma caixinha, tá bom? De perguntas e respostas. Aí você pode postar lá a sua pergunta, que aí eu venho e faço uma live sobre a sua pergunta, claro, se ela for selecionada. Show de bola? E quer participar ao vivo comigo? Vá lá no canal do Telegram, que eu sempre aviso vocês de tudo que tá rolando e mando áudios exclusivos e por aí vai. Certo? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.